Glória a Deus, boa noite. Tudo bem? Que bom. Queria te convidar a fechar os seus olhos para entregarmos esse momento ao Senhor. Queria te convidar também a abrir o seu coração essa noite. O louvor já foi poderoso, já foi uma bênção, mas eu queria te convidar a realmente disponibilizar o seu coração essa noite ao Senhor, sabe? Fale com Ele aí. Pai, usa, Senhor, a vida da Jaqueline. Pai amado, fala o meu coração. Realmente peça isso ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que saiu da sua casa, Pai amado, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Cada um que saiu da sua casa, Senhor, para ser renovado essa noite, Pai. Que o Senhor possa realmente renovar as forças de cada um, Pai amado. Que o Senhor possa dar, Senhor, um novo ânimo, Senhor, a cada um que está aqui, Deus. Usa a minha vida essa noite, Pai amado. Usa a minha vida, Senhor, como um canal Teu, Senhor, neste lugar, Pai. Eu não quero, Senhor, atrapalhar o Teu agir neste lugar, Pai amado, mas eu quero realmente ser usada por Ti, Pai. Então, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai amado, que o Senhor possa me direcionar essa noite, que o Senhor possa estar conosco, Pai amado, durante este momento, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana é uma semana muito especial. Todos os dias teve alguma coisa. Segunda-feira, eu e o Henrique completamos 2 anos de casados. Glória a Deus. Ontem, terça, aniversário da pastora Mônica, aniversário da Larissa, da Marcelinha. Hoje, aniversário do Heitor, filho do pastor Anilton. E amanhã, aniversário do Henrique, meu marido. E esse fim de semana, como disse o pastor Hudson, é o fim de semana da conferência Firmes, com o Alan Silva. O Alan, para quem não sabe, ele é da Ibangelim, como está escrito ali. E quando nós o conhecemos, alguns anos atrás, ele nos contou um pouco da relação que ele tem aqui com a nossa igreja, com a nossa casa. E ele nos contou que lá no início, há 10 anos atrás, quando ele tinha 16 anos de idade, o pastor Joaquim enviou ele e mais alguns jovens para fazer o primeiro encontro com Deus aqui na nossa igreja. E os nossos pastores, hoje, ainda estavam lá no início, fazendo o encontro com Deus. E o Alan já estava aqui ministrando a palavra. E ele compartilhou com a gente que ele, mesmo com 16 anos, sendo mandado lá de outro estado para vir aqui implantar o encontro com Deus na nossa igreja, ele ministrou a palavra, ele lavou louça, ele serviu, ele fez tanta coisa. E ele compartilhou com a gente também que desde então ele nunca se desviou. Ele sempre serviu o Senhor, sempre serviu lá no Angelim, sempre esteve firme. E hoje ele é o braço direito do pastor Rodrigo no ministério com os jovens. Então ele realmente é uma bênção. E essa história dele me traz em mente uma palavra, que é a que eu quero compartilhar essa noite, sobre permanecer. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero ministrar ao seu. Amém? E eu sei que, além dessa história do Alan, que eu compartilhei, existem tantas outras, de tantos que estão aqui, que eu estou vendo, que eu poderia citar, que permaneceram, que passaram por alguma dificuldade, alguma adversidade, alguma provação, e hoje estão aqui firmes. Mas eu quis compartilhar sobre ele também para te incentivar a estar aqui esse fim de semana, porque ele realmente tem autoridade para falar sobre esse assunto, sobre firmar as estacas, que é o que significa o nome Firmes. E aí, quando eu penso sobre a história dele, ou de tantos outros,
eu penso, nossa, ele começou tão jovem e está firme até hoje, servindo ao Senhor. Será que ele nunca se frustrou com a igreja? Será que ninguém nunca falhou para ele ao ponto dele pensar, não vale a pena eu gastar a minha juventude, a minha vida aqui? Será que ele nunca errou? Será que ele nunca foi frustrado? É claro que não. É claro que ele já passou por tudo isso, na verdade. É claro que ele já errou, é claro que ele já se magoou, é claro que ele já se frustrou. Mas ele escolheu permanecer no Senhor. Permanecer servindo ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua vida. Ele escolheu permanecer apesar de qualquer outra coisa. E permanecer, segundo o dicionário, significa continuar sendo, prosseguir, conservar-se, ficar. E durante a nossa caminhada, nós vemos muitos irmãos que caminhavam com a gente e que ficaram para trás por algum motivo. Talvez você que está aqui essa noite já tenha um dia desistido e hoje você voltou, há um tempo você voltou. Talvez você já tenha passado por essa situação. E sempre que eu vejo alguém desistindo de servir, desistindo de viver para Deus, desistindo de viver uma vida com Deus, eu me pergunto, por quê? Como que alguém resolve? Alguém que estava caminhando com Deus, alguém que conhecia o Senhor, resolve se afastar. Deixa com que outras coisas o afaste do caminho. Sabe, eu sempre penso nisso. E um dia eu pensando muito sobre isso, me veio à cabeça alguns motivos que podem fazer com que alguém desista. Sejam ele o pecado, as provações, as distrações e muito mais. E aí eu trouxe só alguns pontos para a gente compartilhar essa noite. E eu queria te convidar a abrir em Zacarias, no capítulo 1. Zacarias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Amém? Você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Diz assim, Zacarias 1, versículo 1 ao 3. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós vivemos numa cultura hoje que zela muito pela perfeição. A gente entra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra plataforma, e a gente vê pessoas perfeitas, vivendo as suas vidas perfeitas, comendo comidas perfeitas, e tudo é tão perfeito. E a gente segue, pastores aí que são famosos, outras pessoas famosas, e a gente vê tudo tão lindo e perfeito que na nossa cabeça fica essa cultura do perfeccionismo. E quando a gente vê alguém errando, a gente pensa, acabou. Vou aqui deixar de seguir fulano, ele não serve mais. E assim vai. E a gente acaba trazendo essa cultura para dentro da igreja, nos fazendo de perfeitos. E aí quando vem a tentação, quando vem o pecado, ao invés de você compartilhar com o seu discipulador, com o seu líder, com um amigo, você prefere esconder aquilo, para não perder a imagem de perfeitinho que nós somos.
E é exatamente isso que o inimigo faz. Ele vai criando essas situações. E aí você cai. Aí você prefere se afastar. Você começa a pensar, não, eu não vou mais nem para a igreja, porque todo mundo vai me olhar, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai falar de mim. Porque a gente pensa que na igreja só tem gente perfeita. Mas nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas certas, a pedir oração, a pedir apoio, a pedir intercessão, para que nós realmente venhamos estar mais firmes, venhamos ter um apoio realmente. E essa cultura do perfeccionismo é um perigo para nós. Pensar que somos perfeitos e temos que passar uma vida perfeita é um perigo para todos nós. Porque é exatamente o que o inimigo faz. Ele cria armadilha, faz você pecar, faz você se afundar em alguma situação e não pedir socorro, e não pedir ajuda, e não compartilhar. E aí, ele te faz acreditar que, porque você errou, você não tem mais o direito de se aproximar de Deus. Você não tem mais o direito de falar com o Senhor, porque você errou. E não é assim, né? A gente viu aqui em Zacarias 1 que o povo israelita tinha abandonado o Senhor, tinha adorado outros deuses, construído outros altares, fazendo tudo que o Senhor reprovava. Mas mesmo assim, o Senhor inclinou seu coração àquele povo e falou por meio do profeta Zacarias que se aquele povo realmente voltasse o seu coração ao Senhor, o Senhor se inclinaria de novo para eles. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos perdoa. Mas nós precisamos estar dispostos a falar com Ele, porque Ele é o nosso Pai. E o que Ele deseja para nós é que nós venhamos estar com Ele, permanecendo nele. Sabe, que o pecado, as tentações não venham te separar do amor de Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, quanto mais passos você dá para trás porque você errou, maior o peso do pecado sobre a sua vida. E não é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Então o Senhor, Ele fala aqui para esse povo. Sabe, se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem esses outros deuses e clamar a mim, eu voltarei para vocês. Sabe, isso eu falo para vocês essa noite. Sabe, se nós realmente clamarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor, Ele está disposto a te ouvir, a te perdoar, a te curar, a realmente estar com você e formar uma aliança com você. E de fato é assim. O Senhor, Ele espera de nós um coração realmente arrependido e um coração disposto a estar com Ele, permanecendo nele, porque nada é impossível para Deus. Sabe, assim como Ele perdoou Davi, assim como Ele perdoou a mulher pega em adultério, assim como Ele perdoou tantos outros, Ele também está disposto a nos perdoar. Mas a gente também sabe o que Jesus falou para aquela mulher pega em adultério, né? Depois de toda aquela cena, Ele falou para ela: agora vá e não peque mais. Sabe? Então a gente realmente não pode brincar com o Senhor, né? Então eu peco, mas eu peço perdão e tá tudo bem, aí eu faço de novo. Não é assim. Mas nós realmente precisamos, dia após dia, tomar a decisão de seguir ao Senhor, independente das nossas circunstâncias. Então, se hoje você se encontra nessa posição, sabe, com medo de falar com Deus, por causa de alguma coisa aí dentro de você, com medo de se aproximar de Deus porque você falhou, com medo de falar com Deus porque Ele sabe o que tem no seu coração,
Volte para o Senhor e Ele voltará para você. Sabe, o ouvido dele está inclinado a ouvir você, a ouvir realmente o seu coração. Amém? Então Ele realmente é um Deus que nos espera de braços abertos. E o segundo motivo pelo qual alguns resolvem desistir são as provações. E na Bíblia conta muitas histórias de pessoas que foram provados, mas que permaneceram no Senhor. E eu queria te convidar a abrir lá em Jó, no capítulo 42. Jó 42, versículo 5. Então, um exemplo, enquanto você abre, um exemplo de uma pessoa que foi provado, mas permaneceu firme, é Jó. Jó, ele era um homem honesto, íntegro, mas que o inimigo resolveu testá-lo com a permissão do Senhor. Jó perdeu sua família, Jó perdeu o dinheiro, perdeu sua esposa, Jó teve uma doença, teve amigos para acusá-lo, mas ele permaneceu firme no Senhor. Amém? Então, Jó 42, versículo 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Amém? Então, diante de tudo que Jó passou, e que você possivelmente conhece a história, todos os desafios que Jó enfrentou, lá no fim, ele pôde ver quem de fato era Deus. Sabe, no início, quando ele tinha tudo, quando ele tinha o dinheiro, ele tinha a família, ele tinha tudo do melhor, ele sabia que Deus existia, ele sabia quem era Deus. Mas depois que ele passou por todas as provações, ele pôde realmente entender quem era Deus, entender o Deus a quem ele servia. Então, no meio das dificuldades, o Senhor se revelou a Jó. E no final ele pôde falar isso: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Sabe, porque Deus, ele tem um propósito em tudo que nós passamos. Nada foge do controle dele. Eu lembro quando a pastora Aline estava grávida da Ana Sofia, e realmente todos nós, né, a igreja toda orou para que ela engravidasse, e ela conseguiu. E no meio da gestação, ela precisou ficar de repouso absoluto, e foi um período bem difícil. Eu lembro que eu fiquei bem triste pela situação, intercedemos, oramos para que tudo desse certo, para que a Ana Sofia viesse com saúde, veio, graças a Deus. Mas eu lembro de uma situação quando eu estava saindo do estágio, esperando o ônibus em frente à Praça da República, lá em Belém. E eu estava tão aflita com tudo, e sabendo de ser possível que ela perdesse a Ana Sofia, e eu estava triste, e aí eu orei ao Senhor. Eu falei: Deus, eu não entendo. Nós oramos por essa gravidez, nós desejamos essa gravidez. A pastora Aline já sofreu, já perdeu os gêmeos, e hoje ela está grávida. Por que o Senhor permite que ela passe por essa situação? Se nenhuma folha cai da árvore sem a tua permissão, por que tu permite isso? E aí eu comecei a duvidar, e esperando o ônibus assim, nada acontecendo, e pensando tudo isso e orando. E naquele mesmo instante, assim, em frente à Praça da República, né, para quem todo mundo sabe, bastante árvore, e tava um tempo assim parado, era fim de tarde, era umas 5h30 a hora que eu saía do estágio. E eu lá pensando, veio assim um vento tão forte, e tantas folhas caíram e voaram e bateram na minha cara, e muitas folhas voando. E foi exatamente
a frase que eu usei, né? Eu falei, mas se nenhuma folha cai da árvore sem a tua permissão, por que tu permite que isso aconteça? Sabe, veio tanto vento e folhas caindo e voando. E eu falei, cara, realmente Deus, Ele nos ouve. Realmente Deus tem um propósito em tudo. E graças a Deus, Ana Sofia é uma criança maravilhosa, para a alegria de todos nós. Mas realmente Deus, Ele é um Deus que ouve o seu clamor, que ouve a sua oração, que ouve a sua gratidão. Sabe, Ele é um Deus que vê aonde você está, a situação que você está, mas Ele também é um Deus que vê aonde você vai chegar com aquela situação. Então realmente nós só precisamos confiar nele, permanecer nele, porque Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Aleluia. Ele é um Deus real e presente. Queria que você abrisse também em Daniel, capítulo 3. Daniel 3:16. Daniel 3:16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então o rei, ele fez uma imagem, todo mundo tinha que adorar, e esses 3 não adoraram e foram lançados para a fornalha de fogo. E eu amo esse versículo, sabe? A coragem e a confiança que eles tiveram no Senhor de falar: se Deus quiser nos livrar, glória a Deus, que bom, vai ser maravilhoso. Mas se Ele não quiser, ok também. Não vou desistir por causa disso. Posso morrer, tá tudo bem. Sabe, quem de nós tem uma coragem de dizer isso? Se em qualquer desafio tão pequeno a gente já quer desistir. E eles, diante de uma fornalha de fogo, não desistiram, não abriram mão, mas permaneceram firmes. E realmente nós vemos pessoas desistindo muito fácil. Fez um primeiro concurso, não passou. Ai, concurso não é pra mim. Não foi chamado no primeiro lugar que colocou o currículo. Ai, Deus me esqueceu, Ele não quer me dar um emprego. Ou lhe deram um GC e naquela semana só foi você e o seu vice-líder. GC não é pra mim. Não fui chamada para ser líder. Tá aqui, eu entrego meu GC, não quero mais. Vou para um que tem mais pessoas. Pessoas desistindo tão fácil. Eu lembro quando eu liderava um GC, há um tempinho atrás, o GC Filhas do Rei. A vice-líder era a Larissa. E eu lembro que logo quando a gente começou, a gente não tinha nem anfitrião. A gente fazia o GC aqui na igreja. E muitas vezes, assim, vinha só eu e ela. Só nós duas para a igreja fazer o GC. Mas isso não foi motivo para cancelar o GC, para desistir, para entregar. Não foi. Eu lembro que a gente pagou realmente um preço por aquele GC. Eu lembro de um propósito que a gente fez de acordar às 3 da manhã para orar pelo nosso GC. Sério, gente. Às 3 da manhã,
A gente ligava uma para outra. E aí, já acordou? Já. Então, bora orar. E a gente orava pelo GC, orava pelas meninas que um dia já visitaram, pelas meninas que faziam parte e não estavam indo. Orava para que Jesus levantasse um anfitrião, alguém disposto. Nossa, a gente realmente pagou um preço por isso, mas valeu a pena. Hoje, desse GC já surgiram 3 novos. E continuam firmes até hoje, cuidando de novas pessoas, cuidando e amando e fazendo diferença na vida de outras meninas, de outras mulheres. De uma semente que a gente plantou com muitas lágrimas, com muitas madrugadas, com muitas orações, mas que realmente valeu a pena. Mas a gente pagou um preço por isso, sabe? Não foi aquela provação de não tá vindo ninguém que eu vou entregar. Não. A gente realmente perseverou. E essa é a chave das nossas vidas. Então, o que eu quero dizer realmente é: não desista. Permaneça no Senhor. Amém? E nós realmente temos muitos desafios nas nossas vidas. Eu sei que eu sou nova e você que é mais velho está pensando: que desafio essa menina tem na vida? Mas nós temos muitos desafios, cada um na sua área, cada um no que você faz da sua vida. Cada um temos os nossos desafios, as nossas metas, os nossos sonhos. Mas eu realmente quero te incentivar a não desistir por qualquer situação. A não desistir por qualquer provação, por qualquer dificuldade, mas permanecer no Senhor. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam, que o amam. E por fim, eu queria te convidar a abrir lá em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe, o segredo é esse, é manter os nossos olhos fixos em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Então, realmente, finalizando, muitos desistem por qualquer coisa. E eu quero te dizer que o seu pastor um dia pode te decepcionar, o seu marido um dia pode te frustrar, o seu chefe pode te ferir. Mas há alguém que não falha, que não erra, que não mente. Alguém que está disposto a te acolher, a te abraçar. Alguém que realmente está todos os dias aí do seu lado, segurando sua mão, te ajudando. E esse alguém é Jesus. Jesus, ele está conosco. Jesus é real. Jesus, ele vive em nós. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Nós devemos realmente parar de olhar para os outros ou de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para Jesus. Manter os nossos olhos fixos nele, porque ele não erra. Caminhando, prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor para vir. Quando o pastor Emerson me convidou para ministrar a palavra hoje, o Senhor começou a falar comigo sobre esse assunto, sobre permanecer, sobre perseverar.
E foi interessante que na segunda-feira à noite eu estava olhando o Instagram e vi que o GC Adoração de Belém estava gravando os vídeos, os stories. E aí eu fui assistir. E aí o que eu assisti era exatamente o Alberto, anfitrião do GC de Belém, fazendo uma dinâmica. E a dinâmica se encaixa muito bem no que eu falei essa noite, que o Senhor já estava falando ao meu coração desde que eu recebi o convite para ministrar a palavra hoje. Ele deu alguns fios com alguns nós para os participantes da dinâmica, e era a mesma quantidade de nó para cada um, tão apertado quanto. E o Alberto, ele realmente faz tudo milimetricamente calculado, então tenho certeza que estava igual de todo mundo. E ele deu um tempo de 3 minutos para aqueles participantes desfazerem os nós. E aí tá, 3 minutos, todo mundo tentando, e era um nó apertado, e algumas meninas mais fracas cansou a mão e desistiu e não conseguiu desatar nenhum nó. Alguns conseguiram alguns nós e pouquíssimos conseguiram desfazer todos os nós. E aí, a moral dessa dinâmica, qual era? Que o desafio era o mesmo para todos os participantes. Era a mesma quantidade de nó, o mesmo tempo para desfazer os nós, a mesma coisa, o mesmo desafio. Mas o segredo de quem conseguiu vencer aquela dificuldade, conseguiu desfazer todos os nós, era a perseverança. O que conseguiu, ele realmente não desistiu porque estava difícil, não desistiu porque estava doendo a mão, mas ele permaneceu. O meu desafio é esse, eu vou conseguir. E ele venceu. Então, realmente, nas nossas vidas há muitos desafios. Mas eu quero te incentivar a perseverar, a permanecer firme no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Queria te convidar a ficar de pé. Agradecer ao Senhor por essa noite. Eu espero que realmente você saia daqui. Se você chegou com vontade de desistir de alguma coisa, se você chegou achando que está difícil demais, que você saia daqui realmente com o coração ardendo, com o coração realmente convicto de que o Senhor, ele tem um propósito em cada coisa, que o Senhor, ele tem um propósito na sua vida, o Senhor, ele tem um propósito de te colocar onde você está, no emprego que você está, na família que você está. Ele realmente tem um propósito em tudo que ele faz. Então creia e permaneça no Senhor. Aleluia, Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias de suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E
despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Despedi dos meus pais. Queimei nas carroças e afundei meus barcos no cais. Aleluia, Senhor. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Oh, Pai amado, que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, permanecer no Teu amor, Pai. Que nós possamos permanecer, Senhor, firmes e inabaláveis em Ti, Senhor. Porque em Ti está a nossa confiança. Em Ti, Senhor, nós depositamos o nosso coração, Pai. Em Ti, Senhor, nós depositamos os nossos dias. Depositamos a nossa vida, Pai. Oh, Senhor, nós não temos para onde ir, Senhor, porque o nosso lugar, Senhor, é estar contigo. O nosso lugar, Senhor, é permanecer em Ti, Pai. O nosso lugar, Senhor, é nos aprofundar em Ti, Senhor. Nos aprofundar na Tua presença. Nos aprofundar, Senhor, naquilo que Tu és, Pai. Que os nossos olhos, Pai, não percam, Pai amado, não percam a direção, Pai. Que dia após dia nós viemos enfrentar os nossos desafios, Pai. Nós viemos enfrentar, Pai, as dificuldades, as provações, as tentações, Pai. E que os nossos olhos, Pai amado, possam Te seguir, Pai. Porque Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso objetivo, Senhor. Tu és o amado das nossas almas. A nossa alma anseia por Ti. A nossa alma anseia, Pai amado, em estar contigo. A nossa alma anseia pela Tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração anseia em contemplar, Senhor, a Tua face, em contemplar, Senhor, a Tua presença, Pai. Oh, Senhor, nós Te amamos, Pai, e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós não estamos aqui para cumprir uma tabela, para fazer, Senhor, algo que está planejado na nossa semana, Pai, mas nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque o nosso coração anseia por Ti, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigada, Senhor, a cada coração que o Senhor falou essa noite, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa realmente germinar, possa crescer, possa dar frutos, Pai amado, e frutos que permaneçam, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.